Imagine um mundo distópico, onde uma única empresa controla todos os aspectos de uma sociedade através de um app de celular. Que neste aplicativo é possível pagar suas contas, realizar ligações, pedir um Uber, assistir YouTube e Netflix. Tudo isso centralizado em um único aplicativo. A princípio, uma ótima ideia, afinal não precisaria de muitos aplicativos instalados. Imagine ainda que esse aplicativo compartilha todas as informações com um governo ditador local. Estranhamente, a distopia que parece ter vindo de um livro existe na vida real, assim como tal empresa. Inclusive, atualmente ela é uma das maiores empresas de tecnologia do mundo e opera completamente nas sombras. A maioria das pessoas do mundo não faz a menor ideia que eles existem. Seu nome? Tencent. No vídeo de hoje, falaremos sobre a empresa que controla e espiona praticamente todos na China através de um aplicativo de celular chamado WeChat. Se você acha que só o capitalismo gera empresas malvadonas, é melhor repensar os seus conceitos, pois sob um regime comunista ditatorial, nasceu uma das maiores ferramentas de controle social que já existiu. O que você vai assistir aqui é sem precedentes. Aperte os cintos porque essa história é de dar calafrios. E não se espante com o tamanho do vídeo. No fim, te garantimos que valerá a pena investir seu tempo nesse conteúdo, porque para nós, o seu tempo é precioso. Normalmente, aqui no canal Origens contamos a história da empresa a partir da sua criação, mas esse é um caso tão fora da curva, além de assustador, que para melhor entender, cremos que seja importante dar uma dimensão atual das operações da Tencent. Em 2022, a Forbes listou a Tencent como a quinta maior empresa de tecnologia do mundo, à frente de empresas como a Meta, dona do Facebook, Intel, a gigante dos processadores, e a TSMC, a maior empresa de fabricação de semicondutores do mundo, com um valor de mercado maior que o da Samsung. Fora da China, as pessoas praticamente nunca ouviram falar da Tencent, porque, como já dito, ela realmente opera nas sombras. Ela não costuma aparecer diretamente nos produtos dos quais participa, mas, pode acreditar, é quase impossível nos dias de hoje você nunca ter usado um aplicativo que eles não estejam envolvidos de algum modo. Entretanto, na China a história é bem diferente. Lá, todos sabem que a Tencent, através do seu aplicativo WeChat, controla suas vidas e, quando falamos sobre controle, certamente a Tencent foi muito além do que qualquer outra corporação do mundo. Se tratando de controle de informação e, de certo modo, controle dos seus usuários através de aplicativos de celular, o que veremos aqui é realmente assustador. Sabemos que as Big Techs têm em suas mãos uma montanha de dados, que podem ser explorados de inúmeras maneiras. Talvez você esteja pensando que é exagero, mas não é. Vamos a outro exemplo real. O documentário Privacidade Hackeada da Netflix conta como nas eleições presidenciais americanas de 2016, a Cambridge Analytica, através do Facebook, tinha acesso a dados de milhões de usuários, e através desses dados, com um algoritmo desenvolvido por eles mesmos, que varria vários perfis e conseguia com uma certa precisão dizer quantos % da população de uma certa cidade ou região estava suscetível a mudar de voto, apenas se baseando nas informações que os próprios usuários postavam no seu Facebook. Ou então o famoso caso de Edward Snowden, que era funcionário da CIA e mostrou que o serviço secreto americano estava invadindo a privacidade das pessoas. Se isso é uma prática relativamente comum dessas empresas, por que o caso da Tencent é tão especial assim? A Tencent centraliza o uso de praticamente todos os aplicativos de celular da China em um só. É tão absurda a extensão desse aplicativo que ele foi apelidado de Sistema Operacional da China. Resumidamente falando, podemos dizer que ele é um aplicativo que controla todos os outros aplicativos. Isso porque, através do WeChat, operando como se fosse um intermediário, é possível acessar as redes sociais, realizar compras online, assistir filmes nas principais plataformas do segmento e realizar ligações de forma centralizada. Jornais americanos chegam a dizer que é impossível viver na China sem a utilização desse aplicativo. Outro jornal cita a fala de um dos executivos da empresa, que diz: "O WeChat é tão essencial quanto água ou energia." De certo modo, parece exagero, mas, olhando bem as ramificações da empresa, podemos afirmar que não é. O WeChat tem algo em torno de 1,4 bilhões de usuários na China, e esses usuários gastam em média 4 horas utilizando esse aplicativo todos os dias. Para se ter uma ideia do quão esses números são expressivos, vamos a uma comparação. Aqui no Brasil, as pessoas gastam em média 46 horas mensais utilizando redes sociais,
o que daria cerca de 1 hora e meia por dia de utilização, sendo que a quantidade de usuários brasileiros avaliados no estudo totaliza 131,6 milhões. Ou seja, todos os dados de usuários, como localização, o que fazem, quais serviços consomem, histórico bancário, para quem ligam, literalmente tudo é controlado por uma única empresa. E piora muito. Sabemos que a China é controlada pelo Partido Comunista Chinês, e a ligação desse partido com a Tencent é tão íntima que há diversos cargos na empresa que são ocupados por membros do próprio partido. Não somente isso, o partido também tem acesso a informações que trafegam pelo WeChat de forma livre, o que faz do WeChat uma das maiores, se não a maior ferramenta de espionagem que já foi inventada em todos os tempos. Como a censura é algo comum no mundo comunista, o próprio WeChat tem ferramentas e algoritmos que, quando necessário, podem censurar uma mensagem. A mensagem simplesmente não é entregue ao destinatário. A mensagem não ser entregue seria um dos melhores cenários, na verdade. Há o caso de Chen Zhou, que mandou uma mensagem, uma piada para os seus amigos sobre o governo, e por isso foi preso. Isso tudo não é escondido. O próprio governo chinês afirmou que pode acessar até mesmo mensagens deletadas do aplicativo, sem permissão do usuário ou de algum tribunal legal. Isso soa como música para os ouvidos de alguns parlamentares do Brasil. A Tencent é conhecida mundialmente por graves falhas de segurança no seu aplicativo, se bem que falha, por definição, é algo sem intenção, só que, nesse caso específico, a falha é bem programada. Existe um backdoor na sua aplicação que dá ao Partido Comunista Chinês uma maneira de acessarem as suas mensagens. A Anistia Internacional, num levantamento de segurança de aplicativos, literalmente deu 0 em quesitos de segurança para a Tencent. Há um caso que chamou a atenção. Durante a crise sanitária de 2020, as pessoas recebiam uma classificação por cores pelo WeChat, e essas cores indicavam a saúde do indivíduo. Com esse levantamento, era possível saber pelo WeChat se a pessoa podia sair de casa ou não. As operações da Tencent têm números tão superlativos que é extremamente difícil de mencionar o tamanho dessa empresa e o seu real impacto na vida das pessoas. Se você pensa que não tem nada a ver com isso porque não mora na China, é melhor você rever os seus conceitos, porque a Tencent começou uma agressiva expansão a nível mundial. A empresa está ramificada em diversos segmentos, com participações em grandes empresas em todo o mundo. É a maior empresa de jogos do mundo. O setor de pagamentos, o WeChat Pay, é quase tão grande quanto toda a operação do PayPal. Faz mais de 1 bilhão de transações por dia, superando a Visa e a Mastercard juntas em número de transações. Tem também a Tencent Music, são grandes no eSports, no cinema, tem participação na Tesla, Spotify e outros, ou seja, estão em todos os lugares. Com o governo igualmente de esquerda aqui no Brasil e simpatizante de ditaduras, com ligações muito próximas com a China, seria possível que uma empresa como essa pudesse aparecer por aqui ainda com a conivência do governo para de forma semelhante controlar a vida das pessoas? Seria a CPI das fake news um exemplo tímido de controle da vida das pessoas? Até porque o próprio governo é quem iria avaliar o controle de toda a informação. Inclusive sobre ele mesmo, haveria imparcialidade? Se aprovada, poderia escalar a um nível como a Tencent? Parece nesse momento exagero afirmar, mas todo império tem seu pontapé inicial. Falando em passos iniciais, vamos ver como essa empresa começou e escalou a níveis inimagináveis até se tornar esse colosso dominador. Antes de seguir para o próximo capítulo, gostaria de pedir que deixe o seu like ou dislike, se inscreva no canal e faça comentários, mencionando o canal Origens. Como é de se esperar, o começo de muitas empresas não é nada fácil, e com a Tencent não foi diferente. Imagine um serviço com 50 milhões de usuários, mas que não consegue gerar nenhuma receita. Bem, por muito tempo, gerar qualquer tipo de receita foi a prioridade da empresa, que em seus primórdios tentou de tudo para capitalizar seu produto, mas sem sucesso. Seu fundador, Pony Ma, é uma pessoa completamente desconhecida do grande público, o que foge à regra dos bilionários, donos de mega empresas mundialmente famosas. Ele nasceu em 29 de outubro de 1971 em Shaoyang, na província de Guangdong. Atualmente, segundo a Forbes, é o 4º homem mais rico da China e o 34º do mundo. Diferentemente desses figurões, Pony Ma é um sujeito mais introvertido e tímido, que não gosta de aparecer, mas tem uma grande influência. A revista Time listou ele por algumas vezes como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo.
E ainda assim, ele é um completo desconhecido. Não dá muitas entrevistas e nem participa de eventos públicos com muita frequência. Provavelmente, além de não gostar muito de se expor, isso o ajuda a manter silêncio sobre o seu controverso negócio. Pony Ma se formou em Ciência da Computação em 1993 na Universidade de Shenzhen, e seu primeiro produto foi vendido para a empresa que ele mesmo trabalhava, tudo isso por uma boa soma em dinheiro. Com isso, ele ganhou um certo destaque, mirando outro software para desenvolver, e se inspirou no ICQ, que era um software popular de envio de mensagens na época. Entenda, a inspiração aqui é um eufemismo, porque o produto era copiado mesmo. A única adaptação foi para o mercado do qual ele iria atender, o mercado chinês. A adaptação foi muito bem feita, o software era pequeno e muito bem construído. Precisava ser pequeno por conta da internet na época não ser rápida. E com isso, em 1998, nasceu a Tencent. Sendo justo com Pony, essa prática não é tão incomum, principalmente na China, pois muitos produtos e serviços foram literalmente copiados de outros serviços famosos, principalmente dos americanos. Para não ficar uma afirmação vaga, vamos citar alguns exemplos. A Baidu copiou a Google, a Alibaba é cópia do Weibo, a Weibo do Twitter e a Tencent cópia do ICQ. A cópia foi tão literal que a Tencent só adicionou a letra O no nome e batizaram o chat de OICQ. Inicialmente, como era esperado, o software não decolou. E muitas vezes o próprio Pony Ma se passava como usuário do chat para tentar segurar usuários. Mas, com o passar do tempo, mais e mais usuários foram chegando, a ponto de outros produtos que a Tencent tentava criar serem arquivados e o foco ficar totalmente no OICQ. O número de usuários foi aumentando drasticamente, o que seria algo para se comemorar, só que não no caso de Pony Ma. Afinal de contas, ele não gerava receita com seu software e nem sabia como lucrar com seu negócio. Aumentar a capacidade dos serviços dependia de aumentar sua infraestrutura. Como alugar servidores na China era muito caro, quanto mais usuários entravam na plataforma, mais caro ficava manter o serviço online. Então, o crescimento da empresa também era o seu calcanhar de Aquiles, outro fato incomum sobre a empresa. Isso não era o pior. Com meses de funcionamento do chat e milhares de usuários ativos, em 1999 a gigante AOL enviou uma carta para Pony Ma pedindo para ele parar de comercializar o produto. E a acusação era de violar as leis de propriedade intelectual. Com a empresa à beira da falência e um processo batendo na porta, Pony Ma tentou vender a Tencent, mas sem sucesso. Ninguém queria comprar a empresa e o motivo era claro: o negócio não gerava nenhuma receita. E aqui aprendemos algo importante sobre negócios. Apesar de não gerar receita, milhares de pessoas gostavam de utilizar o serviço. Logo, havia algum tipo de valor no produto, e foi exatamente essa ideia que salvou a Tencent da falência. Então, Pony Ma começou a buscar empresas que pudessem investir em seu arriscado negócio, sem a certeza de que iriam lucrar com isso. Encontrou na IDG Capital a verba necessária para operar, enquanto tentavam resolver o problema de gerar receita. Com um investimento de 2,2 milhões de dólares, a custo de 40% da empresa, Pony conseguiu seu investimento e, consequentemente, salvou a empresa. Mas, e o processo da América Online? Bom, a solução para isso foi até simples. Ele encerrou a operação do OICQ e basicamente renomeou o serviço para Kiki. Fato curioso é que no site da própria Tencent, nos marcos da empresa, não há referência sobre a existência do OICQ. A popularidade do aplicativo não caiu. No primeiro ano alcançou a marca de 1 milhão de usuários. No segundo deu um salto e alcançou a marca de 50 milhões de usuários. Número realmente impressionante, porém nada de receita. Lançou um serviço de assinatura mensal, contudo, não tinha muito sentido pagar para utilizar um chat, por mais benefícios que tivesse, e o serviço foi descontinuado tempos depois. A solução do problema só veio com um novo serviço lançado, chamado Kikishow, que mais uma vez era um produto copiado de outro. Havia um site muito popular na Coreia do Sul chamado Seiclub.com, onde era possível criar e customizar avatares para os representar virtualmente. Uma vez implementado, Kikishow agradou os usuários e o serviço começou a gerar receitas para a empresa. Nessa época, o serviço já contava com 100 milhões de usuários ativos e passou a ser utilizado como chat de encontros. A popularidade do serviço era tão grande que o próprio Pony Ma conheceu sua esposa no chat. Com isso, as coisas foram se ajustando e dando certo, o que seria muito bom para as ambições de Pony Ma,
já que ele estava apenas começando e queria alçar voos ainda mais altos. Uma vez que conseguiu capitalizar, ficou mais fácil adicionar funcionalidades ao chat, e logo tudo foi ganhando corpo e se tornando parecido com o que realmente desejava Ponimá. Com o crescimento muito rápido da sua base de usuários, a Tencent foi despertando o interesse de outras empresas, até que uma empresa sul-africana chamada Naspers resolveu investir um capital de 32 milhões de dólares, pavimentando assim as ambições de Ponimá. Claro que isso não foi bom somente para a Tencent. A Naspers teve um retorno extraordinariamente grande. Era o tipo de negócio que só acontece em filme. Já para a Tencent, foi justamente com esse capital que a empresa acelerou seu crescimento. A Tencent então percebeu que muitos usuários utilizavam o chat enquanto jogavam. Logo, parecia ser lógico o próximo passo a se tomar. Já que boa parte do público utilizava os serviços enquanto jogava, como seria oferecer o jogo e de dentro do jogo possibilitar que as pessoas continuassem conversando com amigos e familiares? Bingo! A Tencent acertou em cheio. Talvez muitos não saibam, mas na China a internet é protegida por um grande firewall. E com isso, os usuários não conseguem acessar boa parte do conteúdo livre da internet. Páginas como Facebook não são permitidas por causa da censura local. Perder os usuários da China não é uma opção, afinal estamos falando de mais de 1 bilhão de pessoas. O governo chinês tem restrições para empresas estrangeiras atuarem no país, e com isso dependem de empresas locais para acessarem o mercado global. Isso quer dizer que no caso dos jogos, a Tencent poderia fazer parceria com os fabricantes de jogos e comercializá-los no país, isso sem precisar desenvolvê-los. Esse movimento adicionou um grande capital anual nos bolsos da Tencent, até que em 2004 a Tencent fez sua IPO, o que ajudou a acelerar ainda mais o já vertiginoso desenvolvimento da empresa. Para o crescimento ser possível, é necessário ter uma base sólida de funcionários dispostos a darem suas vidas pela empresa. Não é só uma maneira de falar, é literal. Na Tencent, os funcionários trabalhavam de 9 da manhã até as 9 da noite durante 6 dias por semana. Esse regime quase escravo ficou conhecido por 996. Em teoria, era algo ilegal, mas quem se importa? Certamente o governo não se importou nem um pouco, logo mais vamos descobrir o porquê de não se importarem. Alguns produtos já haviam sido lançados, até que a Tencent resolveu entrar no mercado de antivírus. Como eles já tinham uma base gigante de usuários, conseguiram logo de início um bom número de usuários para o seu novo produto. Esse movimento irritou um concorrente que já estava no mercado, a 360 Total Security, dona do Qihoo, que passou a acusar a Tencent de espionar seus usuários. A disputa foi travada nos tribunais e o desfecho foi favorável para a Tencent, não pelo que conseguiram nos tribunais. Antes, a Tencent tornou o KikiChat incompatível com o antivírus da 360 Total Security, e os usuários precisavam escolher entre segurança ou o uso do chat para conversar com amigos e familiares. Rapidamente, a 360 Total Security começou a perder usuários, e esses usuários começaram a migrar para o KikiDoctor. Como eram muito parecidos, para não dizer copiados, os usuários nem se importavam. Com isso, o KikiDoctor tornou-se líder no segmento. A mídia tratou logo de alarmar a situação, chamando a Tencent de império sem controle. Mesmo com a notoriedade desse caso, o governo chinês novamente pareceu não se importar. Porém, esse movimento não trouxe uma boa impressão para a Tencent, que rapidamente percebeu e adotou uma nova estratégia para o mercado local. Ao invés de disputas judiciais para oprimir os concorrentes, eles passaram a investir nessas empresas, já que esmagar a concorrência trazia má reputação. Dominar parecia ser mais sutil e eficaz, e os frutos não demorariam a aparecer. Logo, parcerias frutíferas começaram a surgir. Uma de destaque foi com a JD, também conhecida como Jingdong, uma empresa de comércio eletrônico. Chegaram com um know-how de uma empresa já estabelecida, sem precisar reinventar a roda, e adicionaram alguns cavalos de potência para dar ainda mais velocidade. Essa nova estratégia fez da Tencent uma das maiores financiadoras do país. Oriundo disso, das parcerias, muitos novos produtos foram adicionados. Então, o Kiki não era apenas um serviço solo, era uma espécie de portal que agregava muitos outros serviços. Com uma operação gigantesca nas mãos, Ponimá queria ainda mais, e a própria Tencent mataria o Kiki, só que colocaria no lugar algo infinitamente maior e invasivo. Por que investir em outro produto se o atual estava dando muito certo? Na verdade, a resposta vem do próprio mercado.
Na época, os smartphones estavam cada vez mais populares, e como o QuickChat era voltado para usuários de computador, foi necessário um novo aplicativo. Sem esperar que o atual produto morresse de velhice, a Tencent tratou de iniciar um novo aplicativo, mesmo o atual estando a todo vapor. Antes de tentar desenvolver o seu próprio aplicativo, a Tencent tentou comprar o WhatsApp. Isso mesmo, o seu querido WhatsApp. Mas o Facebook foi mais rápido e fechou o negócio, não dando espaço para a Tencent. Com isso, foi necessário desenvolver uma aplicação do zero. Desses esforços nasceu o WeChat, que no seu nascimento em janeiro de 2011 ainda era pequeno e sem muitas funcionalidades. Evidentemente, isso não demoraria muito e o app ganharia força e cresceria assustadoramente. No início, o WeChat não era muito popular, mas o jogo começou a mudar quando uma nova funcionalidade no aplicativo foi lançada: gravar uma mensagem de voz e enviar através do app. Você pode estar até estranhando, mas essa incrível funcionalidade já foi novidade um dia. Claro que, para variar, foi copiado de outro aplicativo, chamado Talkbox. A grande sacada de Ponimá foi justamente na natureza da utilização. Eles, os celulares, são levados para todos os lugares com seus donos. Logo, tornar o aplicativo necessário no cotidiano dos chineses tornou-se uma meta para ele. Uma das primeiras funcionalidades a ser lançada foi o Moments, e adivinha só, era meio que uma cópia do Facebook. Foi um grande sucesso na época, afinal, era uma rede social quase completa. Surfando no sucesso do Moments, logo foi lançado o Public Accounts, que era uma forma de adicionar uma espécie de blog. Os usuários poderiam escrever textos mais elaborados e maiores, como um artigo, e compartilhá-los no Moments. Com isso, o WeChat foi juntando uma base considerável de usuários, e com pouco mais de um ano operando já possuía 100 milhões de usuários. Em 2012, o WeChat já tinha quase o número de brasileiros conectados em 2022. Em 2013, já eram 300 milhões de usuários. Com novas funcionalidades sendo implementadas constantemente, o WeChat agradou em cheio os usuários chineses e logo foi ao topo. Nesse nível de popularidade, até mesmo uma funcionalidade que seria apenas por diversão por conta de um feriado tradicional na China, se mostrou o futuro e próximo grande passo a se tomar. No Ano Novo Chinês, as pessoas na China costumam entregar envelopes vermelhos umas para as outras para celebrar o feriado. A Tencent lançou algo similar no WeChat, só que virtual. Um envelope era enviado para um amigo com um valor em dinheiro, e o sucesso foi tamanho que, após o feriado, analisando os números, a Tencent partiu para desenvolver sua nova funcionalidade, que mais tarde se chamaria WeChat Pay. Embora o WeChat Pay tenha sido uma das maiores funcionalidades da ferramenta, que a essa altura não tinha sequer um nome adequado para a quantidade de funcionalidades que havia, ele não foi o divisor de águas, a escalada final, pois não descrevia tão bem os serviços que podiam ser utilizados dentro da plataforma. Mas foi em 2017 que uma nova funcionalidade mudaria para sempre o destino da Tencent, e não é exagero dizer de quase todos os chineses. Nesse ano foi lançado o Mini Programs. Essa funcionalidade foi o que tornou o WeChat um concentrador de apps. Com o Mini Programs, era possível que os usuários baixassem praticamente qualquer aplicativo sem precisar acessar a loja de aplicativos do celular. Tudo estava disponível como um mini aplicativo dentro do próprio WeChat, sendo possível instalar tudo dali mesmo. Era possível instalar os principais serviços disponíveis na China no próprio WeChat, e do WeChat mesmo chamar um táxi, pedir comida, comprar ingressos, fazer uma compra virtual. Como as empresas eram acessadas através do WeChat, elas tinham que pagar um percentual das suas transações para a Tencent. A rentabilidade dessas microtransações, com bilhões de usuários conectados com terceiros desenvolvendo as novas funcionalidades dentro do seu próprio aplicativo, fez a Tencent dar um salto absurdamente grande. Com esse modelo de negócio extremamente avançado, tudo parece conspirar a favor da Tencent, já que não precisa de uma equipe para idealizar e desenvolver as novas funcionalidades, simplificando com isso a sua operação e economizando milhões com mão de obra qualificada. O dinheiro parece fluir para a Tencent desenfreadamente, sem grandes empecilhos, e contrastando com o início difícil que tiveram onde mal conseguiam qualquer tipo de retorno financeiro. Com mais dinheiro em mãos, vem mais poder, mais alcance e mais domínio. Isso tudo nas mãos de uma única empresa. É agora que as coisas ficam sombrias, afinal, o WeChat é extremamente útil e funcional na vida de mais de 1 bilhão de pessoas na China, e curiosamente fora dessa bolha o número de usuários é pequeno. Por que o mundo não adota esse maravilhoso aplicativo? Parte do sucesso da Tencent vem da ligação com o governo ditador chinês.
Contraditoriamente, a utopia, ou melhor, a distopia comunista de controlar cada aspecto da vida social das pessoas na China vem através de uma empresa capitalista. Mas esse não é um terreno para mágoas. Antes, ao invés de tentar matar a empresa com taxação de imposto gradativo de todos os lados ao melhor modo marxista, é melhor extrair o que de melhor essa empresa pode lhe dar: informação. E informação de bilhões de usuários, para serem usadas em última instância contra eles mesmos. Ao que tudo indica, não parece que fazia parte dos planos da Tencent criar um app que tivesse um controle tão abrangente sobre a população chinesa. Quero dizer, de forma ilegal e tão invasiva como atualmente é. Mas crescer nesses moldes sem se aliar ao partido ditatorial local é impossível. É necessário dançar a música tocada por eles. Analisando o Partido Comunista, vemos a passividade e falta de regulamento deles em não criar ou aplicar as leis contra a voracidade dessas empresas, indicando assim que eles sempre tiveram um certo interesse em ter acesso aos dados da Tencent e por isso mesmo deixou a empresa à vontade para crescer o tanto que queriam sem interferências. Como o governo local pode fazer literalmente o que quiser, daí entendemos o termo tirania, desobedecer regimes dessa natureza na grande maioria dos casos não é opção. E para entender melhor essa relação da Tencent com o Partido Comunista Chinês, precisamos voltar ao passado. Em 1979, o líder chinês da época, Deng Xiaoping, criou uma área onde pudesse tentar expandir um novo modelo econômico, o capitalismo. Lembre-se que a China adota o modelo capitalista apenas na economia. A área foi chamada de Shenzhen, e nesses moldes o lugar se desenvolveu muito. As empresas que despontaram rumo ao topo foram justamente as empresas de tecnologia. E foi tão marcante essa ascensão que o lugar ficou conhecido como Vale do Silício Chinês. Por isso, concluímos que a liberdade foi concedida de certa maneira para que as empresas de tecnologia crescessem. Mas a corda não era tão longa a ponto de romper 100% o domínio do Partido Comunista. Talvez você esteja se perguntando o porquê. O que de mais valioso essas empresas de tecnologia captam são justamente os dados sobre os usuários. Eles sabem, de certo modo, praticamente tudo sobre seus usuários. O que fazem, comem, as viagens que fazem, com quem saem. Quando esses dados estão nas mãos de uma empresa privada e numa democracia, há uma série de leis que impedem a venda dessas informações para terceiros. Imagina ainda compartilhar essas informações com o governo. Pois bem, esse tipo de ética não existe em países como a China. O único critério para o partido chinês ter acesso às informações é a sua própria vontade. Dando uma dose de liberdade às empresas, eles já sabiam que lá na frente, num futuro próximo, tudo seria regido pelas regras do próprio partido. Além, é claro, do controle das ações em território chinês que não estariam nas mãos de empresas estrangeiras. Isso fortalece economicamente a China, o que é bom para todo mundo, ao menos em teoria. Mas, evidentemente, é ainda melhor para quem controla a empresa que controla toda a população. Por isso, passamos a ver grandes empresas de tecnologia chinesas despontando no mercado nos últimos anos. Alibaba, AliExpress, TikTok e tantas outras. E por falar em TikTok, agora dá para entender o porquê Donald Trump tentou proibir o uso do app em território americano anos atrás? Isso seria assunto para outro vídeo, mas de forma hiper resumida podemos dizer: se o Partido Comunista tem acesso a informações de todos os usuários, é um risco para os Estados Unidos deixar que os americanos utilizem a ferramenta. Voltando para a Tencent, diferente do TikTok, que tem usuários no mundo inteiro e são exceção à regra, a Tencent só domina e largamente o mercado chinês. Ou será que nenhuma agência de inteligência no mundo sabe o que realmente está por trás dos aplicativos chineses? Daí entendemos o porquê de a Tencent não dominar o mercado fora da China. Eles até tentaram, contrataram Lionel Messi para promover a ferramenta mundo afora através da Tencent Games, mas nem o carisma do Messi parece convencer o mundo a abrir seus dados para a Tencent. Há diversos casos de usuários que foram banidos da plataforma simplesmente por ter comentado algo negativo sobre o governo chinês. Até mesmo aqui no YouTube é possível ver abusos do governo chinês sobre a população da China por meio do WeChat, há diversos relatos. Imagine no Brasil as pessoas se articulando para fazerem protestos conforme a Constituição permite, mas o governo censurando a organização do protesto. Seria difícil tal manifestação acontecer, é claro. Há alguns casos no Brasil que já nos deixam de cabelo em pé e preocupados com o nosso futuro, mas ainda está muito longe de ser como atualmente é na China. Hoje, apesar de ser gigantesca, a Tencent incrivelmente continua uma empresa quase desconhecida para o resto do mundo. E você, já ouviu falar dessa empresa ou dessas perturbadoras histórias?
Comenta aí. Obrigado por assistir até aqui. Nos ajude deixando seu like e se inscrevendo no canal. Deixei aqui outros 2 vídeos interessantes para você. Clica aí que já nos vemos por lá.